Neste vídeo eu quero conversar com você, torcedor palmeirense, assim como eu, sobre o depoimento ou pronunciamento mais catastrófico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nessa última semana, a atual presidente do Palmeiras, que infelizmente eu terei que citar o nome aqui, geralmente eu não citaria, como você já sabe, mas vamos lá, a Leila Pereira, convocou uma coletiva de imprensa, que de coletiva de imprensa não teve nada, na verdade foi mais um arranjado ali, alguns repórteres convidados que foram chamados para transmitir uma mensagem, inclusive ficou muito incomodada mesmo com aqueles que eram seus convidados, que acabaram fazendo algumas perguntas que a deixaram desconfortável, e nesse pronunciamento a quantidade de coisas impróprias e desconexas é tão grande que eu me senti no dever, como um torcedor, de dar a minha opinião acerca desse assunto. Eu acredito que muita gente tem algo a dizer sobre isso. Inclusive eu os convido a fazer isso ao final desse vídeo. Você deixe também a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. Antes de começar, eu só queria deixar um recado para você que está chegando agora. Caso você queira receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, ou mesmo que não seja, avalie o vídeo porque você me ajuda bastante a continuar aqui o trabalho. Então, uma coisa que eu vos peço. Finalmente, entrando no assunto em si, vocês assistiram, acho que todo mundo já está sabendo do ocorrido. Durante esse pronunciamento, ela citou alguns pontos que eu anotei aqui e que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro ela convocou uma entrevista para falar sobre violência, sobre depredação de patrimônio. Nesse quesito, sobre alguns pontos com os quais eu concordo. Alguns estabelecimentos comerciais dessa pessoa foram pichados, ela disse que recebeu ameaças de pessoas que a estão perseguindo. E tudo isso são coisas que realmente são reprováveis. Quem depreda patrimônio alheio, quem agride a propriedade privada dos outros, quem ameaça os outros de perseguir, eu vou te pegar, vou fazer isso, não sei o quê, está errado e pronto. Então, no que diz respeito a algum tipo de perseguição que ela possa ter sofrido, eu não estou na pele dela para saber se recebeu ameaça ou não, ou enfim... Nesse ponto de vista, o que ela reclamou eu concordo. Não tem que ter ameaça, não tem que ter depredação. Mas a partir daí, acabado esse ponto inicial da coletiva, o assunto desandou e virou um emaranhado, um amontoado de baboseiras. Um dos repórteres colocou um questionamento e, enquanto ele fazia a pergunta, ele jogou para ela aquela questão que é dita por todos nós aqui muitas vezes a respeito de um possível conflito de interesses entre ela ser a dona de um conjunto de empresas que patrocina o Palmeiras e estar no cargo de presidência do Palmeiras. Ela ficou incomodadíssima, interrompeu a pergunta, não deixou que ela fosse formulada e começou a responder algo da cabeça dela com argumentos assim, tolos. Uma das coisas que ela fez foi questionar o repórter. Conflito de interesses? Como assim conflito de interesses? Me diga um conflito de interesses que eu tenho aqui. Depois ela começa a falar do avião para se justificar, a gente vai entrar no avião daqui a pouco. Mas a questão ela pediu para que nós apontássemos um conflito de interesses que possa haver nessa dupla função que ela exerce. E eu estou aqui para responder. É claro que ela já sabe a resposta, né? É uma pergunta retórica, que ela só queria abafar ali naquele momento, porque ela não foi ali para falar disso. Mas para você que é torcedor como eu, vos digo, existe um conflito de interesses claro do ponto de vista de decisões financeiras, administrativas do clube. Lembrando que o Palmeiras é um clube associativo, portanto ele não tem dono, e a pessoa que ela está no cargo de presidência, no caso aí a Leila Pereira, está ali para servir e representar o clube e o melhor interesse do clube. Mas a partir do momento em que o clube tem negócios com uma outra empresa desta mesma pessoa, que por sua vez também tem uma responsabilidade legal e moral de defender o melhor interesse da sua própria empresa, como é que eu sei que numa negociação entre as partes ela estará defendendo mais o interesse de um ou de outro? Então, quando ela negocia um contrato de patrocínio entre a própria empresa e o clube no qual ela está exercendo o cargo de presidente, como é que eu sei se ela vai defender mais o interesse do clube ou mais o interesse da empresa? Porque embora seja uma relação de cooperação, de exposição de imagem, um patrocínio, o interesse da empresa é ter o maior nível de exposição possível, pagando o mínimo possível, porque ela tem uma responsabilidade financeira com a empresa dela, claro. Se ela apresentar um balanço dizendo, olha, esse mês eu gastei 50 milhões com publicidade de alguma forma, sei lá, entregando panfleto na rua, demais sócios e colaboradores podem questionar essa decisão. Por outro lado, do ponto de vista do Palmeiras, o interesse é exatamente o contrário. É receber o máximo possível por essa mesma exposição do patrocínio. Então, para melhor atender o interesse de um, você automaticamente está conflitando com o melhor interesse do outro, certo? E quando é a mesma pessoa que toma essas duas decisões, cria-se uma margem ali nebulosa, em que quem está de fora não é obrigado a acreditar, assim como algumas pessoas podem também gratuitamente acreditar nisso, mas outras não. Em seu íntimo, eles podem também não acreditar e questionar, apesar disso incomodar a senhora Leila de uma maneira muito latente, pelo que a gente pôde ver. Ela fica bem sensível
quando entram nesse assunto. Além dessa questão dos valores do próprio patrocínio, que são determinados entre ela e ela mesma, né? Ela negocia consigo mesma, tem a questão também da exclusividade deste patrocínio. O clube, pergunto eu, está aberto a novas propostas que eventualmente sejam mais interessantes para o próprio clube financeiramente? Isto é, se vê uma empresa que queira pagar mais, isso vai ser bem aceito pela presidente que quer expor a sua imagem no clube, ou será que isso também entra em conflito com o interesse pessoal? Não, eu quero que o Palmeiras seja vencedor e essa imagem de vencedor esteja associado às minhas empresas. Então, a partir desse momento, por mais que venha outra proposta financeiramente melhor para o clube, eu vou negar porque existe um outro tipo de interesse acontecendo ao mesmo tempo, que é de uma promoção, de uma construção de imagem e tal. E isso, de repente, fosse outro presidente, poderia ser ponderado de uma outra forma. Mas quando a mesma pessoa decide as duas coisas, de novo, temos um conflito de interesse. O melhor interesse da empresa querer se associar ao clube pode não ser o melhor interesse do clube receber por esse patrocínio, porque ele pode estar interessado em outras propostas. E do ponto de vista administrativo executivo propriamente, seja na relação ali com o conselheiro, seja na relação de administração com os próprios sócios do clube que votam no presidente, pode haver também ali algumas decisões que sejam tomadas em função de atender o interesse desse grupo de empresas que está associado ao clube, mas que não necessariamente é o melhor interesse do clube. Para quem pediu a gente já triplicou a meta, né? Mas vamos deixar a meta em aberto e vamos dobrar a meta. Falando também da questão do avião que ela mencionou ali. Gente, o Palmeiras, sabe, ele economizou já 3 milhões, não é? Então não pode haver conflito de interesse. Que conflito de interesses é esse? Entende? Em que o dinheiro sai do meu bolso, entende? Não é? Entende? Sabe? Pois bem, para quem não sabe, a presidente do Palmeiras montou uma empresa de aviação, adquiriu ali um avião, seja por leasing, por compra, não importa aqui, enfim, e colocou o avião a serviço do Palmeiras, que agora tem viajado neles. E pessoal, mais uma vez, existem dois lados aqui. É claro que se o Palmeiras tiver um avião à sua disposição para poder viajar a hora que quer, não ter que depender da malha aérea brasileira, das empresas tradicionais de aviação, é uma boa coisa. A questão é, quem decidiu isso e por que tem que ser dessa forma é a própria presidente, que é dona da empresa aérea também, que eu não vou citar o nome aqui, mas isso mais uma vez é um conflito de interesses porque envolve diversas questões. Primeiro, o valor. Ela diz que o Palmeiras já economizou 3 milhões em viagens porque ela cedeu do bolso dela os custos da viagem. Primeiro que ela, nesse momento, seria obrigada a fazer isso mesmo, porque até onde eu sei, o avião ainda não está regularizado de todas as formas para poder prestar o serviço aí de transporte aéreo, sendo oferecido como um serviço propriamente. Então, para o uso privado, ali, particular da própria empresa, pode. Para vender isso a um determinado público, seja ele institucional ou pessoa física, não importa, aí não pode. Então, ok, do ponto de vista legal, pelo menos isso não está sendo descumprido. Agora, os 3 milhões que estão sendo economizados pelo Palmeiras, convertidos em publicidade para sua empresa, valem quanto? Porque existe muita vantagem em você abrir um negócio em que você tem uma grande dificuldade de captar clientes e já começar com um cliente garantido, que é obrigado a usar o seu serviço. Por quê? Porque você está presidindo esse cliente garantido. E além de ser um cliente que consome o seu serviço, vai te promover, te colocando em evidência. E você sabe que aquele cliente você não vai perdê-lo, porque você manda nele também. Então você obriga-o a consumir o seu produto. Pô, é muito conveniente. Todo mundo quer abrir um negócio assim. Então, por mais que você esteja custeando e tenha economizado aos cofres do Palmeiras 3 milhões de reais, como é que eu sei qual interesse está sendo mais bem atendido? Da empresa aérea ou da Sociedade Esportiva Palmeiras? Porque poderia um outro clube, como ela dá o exemplo, se eu oferecesse para um clube o avião, falasse, olha, use de graça e você só precisa divulgar meu nome, eles aceitariam, eu tenho certeza que aceitariam. Eu não sei se aceitariam, é uma suposição, porque sempre seria algo a ser colocado na balança, o quanto se está economizando frente a quanto vale aquela publicidade. De outra forma, seria o caso, por exemplo, do Palmeiras, não faço questão que seja de graça não, pode me cobrar, mas esse espaço publicitário aqui eu vendo para uma outra empresa que não vai me dar 3 milhões, me dá 5, 10, 15, 20, não sei. Valores aqui a serem ponderados por uma circunstância real de mercado. Mas essa relação não pode ocorrer porque existe um conflito de interesse entre a pessoa que é proprietária da empresa aérea e a atual presidente do clube. Mais um para nossa lista aí. Adicionalmente, agora, nesse conglomerado de empresas, há também uma empresa que vai gerir um novo estádio, a tal da Arena Barueri, um lugar em que o Palmeiras pode eventualmente sediar jogos quando não tiver disponível o Allianz Parque, por eventos ou seja o que for. E mais uma vez, o mesmo conflito que vale para o avião vale aqui. Se ela preside o Palmeiras, quem é que vai tomar a decisão de onde o Palmeiras vai jogar quando não tiver seu estádio disponível? É a própria presidente. E ela, por coincidência, assim como ela por coincidência escolhe a própria empresa aérea para viajar,
ela por coincidência vai escolher a Arena Barueri para jogar. E por mais de novo que, mas eu vou custear os custos operacionais, como é que eu sei que você está defendendo o melhor interesse do clube e não o interesse da empresa? É o mesmo conflito de interesse que vocês já perceberam, né? Se repete em todas essas relações. E ainda dentro dessa questão de decisões administrativas e financeiras que podem ir de encontro ao melhor interesse das empresas que estão envolvidas, tem também a questão do valor do patrocínio, que sempre foi anunciado como o maior patrocínio das Américas. Um dos repórteres colocou esse valor em dúvida e disse, olha, a gente tem informação de que o Corinthians recebe pelo mesmo patrocínio na casa ali de 123 milhões, enquanto o Palmeiras é na casa de uns 80. Você pretende rever esse valor de patrocínio? E ela ficou irritadíssima. Porque, afinal de contas, não é o maior patrocínio das Américas? Como pode alguém receber mais do que o Palmeiras? Gente, como pode, não é? Entende? Alguém receber, sabe, mais do que o Palmeiras, não é? Então ela disse que se alguém provar que o Corinthians recebe 123 milhões, ela mesma vai cobrir o valor, ela vai igualar o valor, amanhã ela está pagando para o Palmeiras a mesma coisa. E questiona o repórter, coloca o repórter em dúvida. Ele fala, olha, você está divulgando uma mentira, você precisa me mostrar o contrato, porque é muito fácil vir aqui e falar um valor assim, jogar para o ar e blá, 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 blá. A questão é, ela fala que se você me mostrar o contrato, eu cubro o valor, porque ela sabe que a pessoa não vai ter acesso ao contrato. Eu não tenho, você que está assistindo não tem, a não ser que você seja aí da alta cúpula do próprio Corinthians, né? Mas eu imagino que não. Enfim, o repórter ali na hora também não teria. Então é muito fácil dizer isso. Agora, a gente tem outras formas de buscar essa informação. Por exemplo, o Globo Esporte divulgou, quando fechado o patrocínio, que o valor era esse mesmo, na casa de 120 milhões. Alguns jornalistas foram em defesa desse repórter no dia seguinte, por exemplo, se eu não me engano, o Zupac, da ESPN, disse no ar que, conversando ali internamente no Corinthians, ele foi atrás dessa informação para verificar e foi confirmada. Realmente, o valor do patrocínio de camisa é esse. E, por fim, a gente pode verificar mais à frente aí nos balanços do clube quanto é que entrou de patrocínio. E, de repente, ali, dissecando aqueles valores, a gente consegue chegar que realmente o Corinthians recebe mais patrocínio de camisa que o Palmeiras, que tem o maior patrocínio das Américas. Ao mesmo tempo que é o maior, ele não é o maior. Pelo menos nessa lógica esquisita que a gente está tentando entender aqui. Então, o que as pessoas poderiam colocar como contra-argumento é: se nós precisamos verificar os valores direto na fonte do contrato, como que nós, torcedores palmeirenses, sabemos que durante esse período inteiro o seu patrocínio foi o maior patrocínio de camisa das Américas? Nós não tivemos acesso ao contrato. Inclusive, se alguém pedir acesso ao contrato, provavelmente será punido. Aí, se algum conselheiro pedir alguma coisa nesse sentido, provavelmente vai sofrer algum tipo de retaliação interna no clube, da sua parte. Portanto, nós também não somos obrigados a acreditar na sua informação. Afinal de contas, contrato por contrato, ninguém viu contrato algum. Mais um ponto nebuloso que dá todo o direito de alguém em seu íntimo questionar e pensar o que quiser. Isso gera mais uma dúvida, particularmente em mim. Por que você não cumpre uma promessa de campanha que você fez de baratear o preço dos ingressos? Porque até onde sabemos, o patrocínio de camisa do Palmeiras, sem contar as premiações de ser campeão, porque isso aumenta o valor também, tem prêmios e tal, mas o valor de base está na casa de uns 80 milhões. Se você sobe esse patrocínio para a casa dos 120 milhões, como você sugeriu que é fácil, é só pôr mais 40 e está tudo certo. Se você dividir esse valor pelo número de jogos em casa que o Palmeiras faz ali uma conta levando em consideração o preço médio dos ingressos e tal, você talvez chegasse à conclusão que pudesse baratear os ingressos, talvez. Você poderia fazer isso, um grande favor, né? Você não é cheia de caridade com o Palmeiras não te deve tudo que ele tem? Pois é, coloca mais 40 milhões aí e a gente abate esse preço do ingresso e o torcedor tem um acesso melhor aí para ver os jogos do time. Quem sabe, né? Completando, só tem mais 2 pontos aqui. Ela coloca em dado ponto na entrevista também que existe muita cobrança por atletas, contratações para o time de futebol e que elas não ocorrem porque os jogadores não querem vir por Palmeiras, não porque é o Palmeiras, mas porque o Brasil é um lugar inseguro. E assim, se eu tomar essa afirmação isoladamente, eu vou concordar. O Brasil é um lugar extremamente inseguro. O Brasil é um lugar em que a insegurança é uma política pública. Já há muitas décadas, há uma bandidolatria em curso, promover a bandidagem, tudo o que há de errado, porque isso, né, na cabeça dos teóricos, sociólogos, deixa as pessoas mais próximas ali da consciência revolucionária, do espírito revolucionário. Enfim, não vamos entrar nisso para não misturar os assuntos, mas nesse ponto eu concordo, o Brasil é um lugar perigoso. Só que por que essa insegurança só atrapalha os jogadores de virem para o Palmeiras especificamente? Quase todos os times do Brasil nessas últimas janelas de transferência conseguiram trazer jogadores de fora, sejam brasileiros repatriados ou sejam jogadores estrangeiros mesmo, que nunca sequer nem pisaram no Brasil e tiveram interesse de vir para cá. Então o Santos conseguiu, o Corinthians conseguiu, o São Paulo conseguiu, o Grêmio conseguiu, o Internacional conseguiu, o Flamengo conseguiu, o Botafogo conseguiu, o Vasco conseguiu, o Coritiba conseguiu e por aí vai, né? Já deu para entender. Só o Palmeiras que não conseguiu. Poxa vida, será que a insegurança ali nos arredores do estádio do Palmeiras é tão pior assim do que no resto do Brasil?
para que os jogadores tenham medo de vir jogar aqui? O que isso traduz, pessoal, é que isso é um papo furado. Ela não quer que eu acredite nisso, né? Obviamente. É óbvio que isso é uma desculpa esfarrapada. Não é isso que faz os jogadores não virem jogar no Palmeiras, definitivamente. Talvez a inabilidade de negociação, a forma como você apresenta o projeto e leva adiante as tratativas ali, é que seja o grande fator que esteja nos impedindo de ter um time mais competitivo. Por óbvio, essa é a hipótese muito mais provável, né? É mais um ponto furado desse pronunciamento ridículo que foi feito. E, por fim, ela tenta passar ao longo de todo esse pronunciamento a ideia de que o Palmeiras depende da gestão Leila Pereira, depende das suas empresas. O dia que ela sair, o Palmeiras vai para o limbo. O Palmeiras nunca foi nada, o Palmeiras estava definhando, né, caindo pelos cantos, pelas sarjetas, e aí ela veio e as nuvens se abriram, e o arco-íris veio, o sol raiou mais uma vez, finalmente houve luz, né, após os decretos dela. Então, o que eu gostaria de deixar claro para os torcedores do Palmeiras que me assistem é, do ponto de vista financeiro, o Palmeiras não é dependente dos patrocínios da empresa dela. Claro que todo o patrocínio é bem-vindo, mas é fato que os valores que o Palmeiras recebe provavelmente seriam equiparados em outros patrocínios. E em termos de receita total, o quanto que o patrocínio representa está ali perto da ordem de uns 10% da receita anual, que é um valor normal, se você ver para os grandes clubes do Brasil, aí gira em torno disso mesmo. Então por isso que eu digo que outros patrocínios deveriam ou ser iguais, um pouco maiores, um pouco menores, mas devem equiparar isso. Não há nenhum grande valor fora de mercado que esteja sendo pago. Quando esses patrocínios não estiverem mais aqui, a vida no clube segue. Então não há essa dependência que se quer passar. E quando ela coloca em questão o passado do Palmeiras, pré-patrocínio dela, quando ela pergunta o que era o Palmeiras antes de mim, eu respondo: o Palmeiras antes de você foi o grande campeão, o maior campeão do século XX. O Palmeiras antes de você já tinha sido campeão de Libertadores, já era o maior campeão nacional. O Palmeiras antes de você já teve 3 academias, já teve times que são os mais lembrados da história, aqueles que todo mundo da época sabia de cabeça, como diziam antigamente, do lateral direito ao ponta esquerda. O Palmeiras antes de você é um clube que conseguiu angariar milhões de torcedores, um clube que já deu trocentos milhões em receita para anunciantes, para audiência de televisão, para não sei mais o quê. É um time que já moveu massas, que já fez história. O Palmeiras é uma instituição centenária e gigantesca. Agora eu é que pergunto, o que eram as suas empresas antes do Palmeiras? Onde estava você em todos esses momentos que o Palmeiras passou, momentos melhores, momentos piores? Ninguém nunca soube. O seu problema, que parece te incomodar, é que o Palmeiras foi fundado em 1914 e não em 2014, como você quer fazer parecer. Tenhamos passado por momentos melhores ou piores, o Palmeiras passou por todos eles e ficou. Já o seu mandato acaba, bem como os patrocínios, e assim a vida vai seguir. Essa entrevista coletiva, chamemos assim, ou esse pronunciamento fora de hora e muito inapropriado, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi enquanto torcedor do Palmeiras envolvendo o meu clube. Uma vergonha alheia sem tamanho. E eu estimo que eu não esteja sozinho nessa. Eu os convido a deixar a sua opinião aqui também. É claro que o torcedor rival vai achar ótimo, né? Ele vai adorar a Leila Pereira, mas eu me direciono exatamente a vocês, torcedores do Palmeiras. Vocês podem dar a sua opinião sobre o que vocês acham acerca de tudo isso. Para você que está chegando agora, eu sempre lembro que você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. Eu espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui.